Essa é a nossa aula de número 5. Nós já abordamos por que nós devemos estudar teologia e doutrina, na primeira aula. Na segunda aula nós definimos teologia sistemática. Na terceira aula nós tratamos da teologia e outras disciplinas. O que seria isso? Seria a relação da teologia sistemática com a teologia bíblica. Falamos um pouco do que é isso. As aulas todas estão gravadas e em breve nós vamos disponibilizá-las todas para vocês ouvirem de novo e de novo. Então nós falamos da relação entre teologia sistemática e outras disciplinas, teologia bíblica, teologia histórica, teologia filosófica, apologética, ou seja, para você ter uma doutrina bem elaborada, você precisa da ferramenta chamada teologia sistemática. E nós vamos ver um pouquinho hoje sobre isso, como é que isso acontece. Mas a teologia sistemática, ou uma teologia bem sistematizada, bem organizada, para quem não entendeu ainda o conceito sistemático, quando você pensa numa pessoa sistemática, você pensa no quê? Pessoa organizada, metódica, séria. Então, sistemático é isso, nesse sentido, de organizado, metodicamente organizado. É uma ciência. Então a gente precisa da teologia bíblica, nós precisamos ver a relação dessa doutrina com a história, nós precisamos organizar isso de um modo lógico, coerente, daí a teologia filosófica. E uma vez que você tem a doutrina elaborada, ou aquilo que você crê sobre o tema, você poderia então partir para a apologética, que é a defesa da fé, que é a sustentação do seu argumento e tudo mais. Então nós vimos isso, a relação com outras doutrinas, e na aula passada nós falamos da aplicação da teologia para a vida. Nós falamos que a teologia, ela tem conexão com a vida. Ela não é um conceito que para você, não é uma ideia abstrata sobre determinada coisa e que não vai ter sentido para você. Por exemplo, a doutrina não é como aquele rótulo de shampoo. Você nem se preocupa em ler, você só vai lá e usa, né? Então a doutrina, ela tem explicação, ela tem utilidade concreta, prática, né? Então, namoro, o que significa namoro à luz da Bíblia? A sua conclusão é a doutrina sobre o tema, né? O conteúdo do seu conhecimento seria a sua doutrina. O que a Bíblia diz sobre o Espírito Santo? A partir do momento que você fala, não, eu não preciso do Espírito Santo, eu não preciso de doutrina, eu preciso do Espírito Santo. Pronto, aí você pergunta, como assim? O que você quer dizer com o Espírito Santo? E o que o Espírito Santo pode fazer por você? A resposta que a pessoa tentar dar é uma doutrina. Por mais que ela ignore, por mais que ela despreze, né? Então, outra ideia. Alguns de vocês estão vindo de outras igrejas. E talvez vocês nunca estudaram o que significa ser uma igreja na prática. Mas eu já ouvi alguns testemunhos de quem está vindo de outras igrejas, de pessoas dizendo algo do tipo, mas é porque eu não estava concordando muito com o estilo de liderança. A partir do momento que você diz isso, você já entrou num campo da teologia que se chama a doutrina da igreja, eclesiologia. Aí eu te pergunto, por que você não gostou do estilo de liderança? Aí você vai me dizer assim, talvez,
Porque lá o pastor decide tudo, só ele toma as decisões, todo mundo tem que obedecer ele falando amém, e se não obedece, é tratado como rebelde, desleal. Então, a partir do momento que você está dizendo essas coisas, você está dizendo o seguinte: esse pastor, na prática, ele está agindo como o Santo Padre da Igreja Católica. Se as decisões só ele toma, ou um grupo seleto de pessoas que trabalham com ele, você pode chamar de... Hoje descaradamente, alguns se dizem apóstolos, embaixo deles os bispos e tudo mais. Então, isso é um... Aí você diz, eu não concordei com isso, eu saí dessa igreja por isso. No momento em que você está dizendo isso, você está dizendo, eu não concordo com a doutrina de igreja que aquela igreja tem, eu não concordo com... Ainda que você não conheça o termo, ainda que você não saiba o termo, você vai estar dizendo, eu não concordo com aquela eclesiologia. É isso que você vai estar dizendo. Aí se eu te perguntasse assim, mas como você acha que deveria ser a liderança desse pastor? No momento em que você tentasse elaborar e me responder, você estaria fazendo doutrina ou teologia para chegar a uma conclusão, uma doutrina. Não, eu acho que esse pastor deveria repartir isso melhor com os outros líderes. Eu acho que a igreja é que tinha que tomar as decisões, a igreja como um todo. Você está falando de congregacionalismo e nem está sabendo que existe esse nome. Congregacionalismo, que é o que nós somos como igreja batista. Congregacionais. Eu não tomo as decisões sozinho. Eu até posso dar a direção que eu entendo, eu como pastor titular da igreja, que eu entendo ser a direção bíblica correta, adequada, sábia para o momento. Eu vou dar essa direção. O conselho da igreja vai dizer sim ou não. E a decisão final é da igreja. Não é minha, e não é só do conselho ou dos presbíteros, é da congregação. Então, está vendo? Mesmo que você não conheça nada disso, mas ao observar algum tipo mais centralizado de governo, de algum pastor, você está falando de um episcopado, você está falando e não sabe, então isso é doutrina da igreja, isso é teologia sistemática. Então é sobre isso que nós estamos estudando, sobre esses conceitos. Pastor, eu posso dar o dízimo ou não? Devo dar ou não? Quanto que eu devo dar do dízimo? Isso é teologia sistemática, isso é doutrina. Ah, o dízimo é do Antigo ou é do Novo Testamento? Você vai precisar fazer um estudo bíblico. Você vai precisar olhar para a Bíblia como um todo. Você vai ter que fazer teologia bíblica, você vai ter que fazer teologia histórica, para ver como é que na história esses temas foram tratados. Você vai ter que ver como é que é a forma coerente, organizada de colocar isso. É uma teologia filosófica, no sentido de saber argumentar. E você vai ter que convencer ou corrigir o erro, apologética. Está claro isso? Esses temas são às vezes muito... A gente passa por eles e pressupõe que todo mundo está entendendo. Você balança a cabeça assim e fala, teologia sistemática, doutrina, eclesiologia, mas você não consegue fazer essa conexão. E isso é uma das coisas... É uma das piores, eu sei que nessa sala nós temos pessoas vocacionadas, eu sei disso. E eu estou querendo dizer especialmente para esses vocacionados, como é que você tem que tentar saber explicar isso para as pessoas. Não adianta você chegar falando bonito, teologia sistemática, o que é isso? Aí você engasga. Aí você... Não, porque o John Calvino, o John Owen, aí acabou. O que é isso? É nome de shampoo? Tem que saber explicar essas coisas. Eclesiologia, o que é isso? Então é isso que eu estou tentando mostrar. Então nós falamos que a doutrina tem aplicação para a vida. Agora a gente vai falar sobre a teologia sistemática como um método de estudo que é organizado. É isso que nós estamos falando.
Teologia sistemática, um método de estudo organizado. É só isso. É um método de estudo bíblico organizado, um método de estudo bíblico lógico, coerente, um método de estudo bíblico centrado na Bíblia, um método de estudo bíblico que entende que Cristo é o cumprimento das promessas. Então, é um método de estudo organizado. Isso é teologia sistemática. Porque toda vez que um cristão afirma algo sobre o ensino geral da Bíblia, o que ele está fazendo? Ele está, de certa forma, fazendo teologia sistemática. Isso acontece porque esse cristão considera diversos temas da Bíblia e busca responder a seguinte pergunta: o que a Bíblia como um todo nos ensina hoje? E há quem faça isso de maneira organizada e não aleatória, e há os desorganizados. Então, por exemplo, se você for definir dízimo somente a partir de Malaquias, acho que é 3:10, né? Se você for pegar a doutrina do dízimo só naqueles termos, você vai ter um problema. A doutrina do dízimo, você vai ter que considerar ela como um todo. Desde a primeira vez em que isso aparece na Bíblia, e não apenas aparecer na Bíblia. Porque, por exemplo, na Bíblia não fala que você não pode fumar. Você vai procurar, não está nos 10 mandamentos, não está em Gênesis. Então, como é que você, na Bíblia, por exemplo, não vai te dizer categoricamente, agora eu vou entrar num tema sensível para alguns, você não pode fazer tatuagem. Ah, pastor, mas fala lá que não pode marcar a pele. Eu sei, está lá em Levítico 19. Mas fala outras coisas também em Levítico 19 que a gente não pratica. O que está falando lá de marcar a pele é no sentido de desenho do estilo de consagração a deuses. É paganismo, é ritual. É como alguém, por exemplo, do candomblé, que também tatua o corpo. É isso. Então, para você dizer sim ou não em relação à tatuagem, você vai ter que olhar para a Bíblia de Gênesis a Apocalipse e tentar fazer assim. Porque, para esses, eu até digo, tem pai que fica louco, bravo comigo. Lá em, eu acho que é Apocalipse 19, que Jesus aparece tatuado na coxa. Está escrito lá. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar e falar, não, tatuagem pode, mas é só na coxa. Porque Jesus aparece, ele vai vir tatuado na coxa. E a pergunta que eu te faço é, será que ele virá mesmo tatuado na coxa? Ou será que aquilo é uma flâmula? Não sei, a gente não sabe. Percebe como é que é fácil fazer uma teologia desorganizada, aleatória, solta? A gente vê gente fazendo isso toda hora, e machucando e ferindo outras pessoas. Você poderia me dar um exemplo de uma teologia desorganizada? Fala, Sérgio. Consegue pensar em algo? Alguma bagunça? Mas deu para vocês entenderem o que a gente quer dizer com a coisa organizada? É o assunto. Pastor, Diga. a interpretação do meio pentecostal sobre o que é o Espírito Santo, pode ser considerado uma teologia desorganizada? Então, eu acho que aí, porque eles têm uma teologia, eles têm inclusive livros escritos. A conclusão deles é organizada, é sistematizada. Aí, nesse caso, dependendo do que se está falando da doutrina do Espírito Santo, aí a gente poderia dizer que é uma doutrina errada. Porque existem teologias sistemáticas pentecostais e tal. Por exemplo, a Bíblia do Scofield, que é aquela que fala da teoria do gap, né? Da lacuna entre Gênesis 1:1, Gênesis 1:2, fala que ali houve a rebeldia do diabo e tal. Para quem não sabe, não está perdendo nada, mas para quem sabe é só para eu tentar explicar. Isso é uma teologia sistemática, mas ao meu ver, não é que ela é desorganizada, ela é errada, ela é equivocada.
pressupostos errados, e aí você chega a essas conclusões. E a teologia da libertação? Eu vim de uma igreja assim. Né? Protestante ou católico? Ah, libertação de demônios. Achei que a senhora estava falando. Tá. Mais fácil ainda de resolver. Essa teologia de libertação de demônios e de espíritos é outro equívoco, é outro erro. Sabe onde dentro da teologia se enquadra? Se enquadra dentro da doutrina da santificação. Vou explicar para a senhora. Quando você fala de doutrina da salvação e da santificação, quando a senhora fala de libertação de demônios, de pessoas possuídas por demônios, seja demônio, que eles vão dizer, demônio da pombagira, né? Demônio do álcool, demônio... Territórios e tal, tudo mais. Então, essas pessoas, elas estão dizendo o quê? Elas estão dizendo que o que de fato impede alguém de amadurecer e crescer na fé são demônios. E uma vez que você os liberta desses demônios, essa pessoa será verdadeiramente livre e santificada. Só que quando você ora para a Bíblia, o processo de santificação, ou de mudança, ou de transformação, ele não é fruto desse ato instantâneo de libertação. Há casos de expulsão de demônios na Bíblia? Sim. Há casos de pessoas hoje que, para serem convertidas ou que foram convertidas, primeiro houve a expulsão do demônio? Sim. Há casos em que o crente é oprimido pelo diabo, pelo demônio? Sim. Mas, em última instância, a santificação ela é resultado de um coração que é mudado pela palavra no poder do Espírito. Então, por exemplo, feitiçaria é tratado por Paulo em Gálatas 5 como obra da carne. Feitiçaria, está escrito lá, é obra da carne. E se é obra da carne, a maneira de se curar uma feitiçaria ou um feiticeiro é do mesmo jeito que você cura qualquer outro pecado que é fruto da carne. E todo pecado é fruto da carne. Então, a teologia da libertação de espíritos e demônios, ela se apresenta organizada, se você for buscar ouvi-los. Mas ela é errada, equivocada. Porque na Bíblia, você não vai encontrar a ideia de um demônio disso, um demônio daquilo. Você vai encontrar que é pecado, são pecados. Agora, demônios territoriais, aí já é algo mais difícil de definir rapidamente para a senhora, porque parece haver algo não tanto quanto eles dizem hoje, mas quando a gente olha para Daniel e tudo mais, é difícil a gente também... Mas ainda que haja isso, a maneira de ir lá e vencer esses demônios não é chegar derramando xixi na beirada da cidade, não, ungindo lugares, porque isso daí é paganismo. Meu avô tinha uma chácara em Hidrolândia e desde pequeno eu ia lá, você já deve ter visto isso, tem uma cabeça de vaca no curral. Vocês já viram isso em chácara dos antigos? Não sei se hoje ainda fazem. Aí um dia eu perguntei, vovô, para que essa cabeça de vaca pendurada? Aí ele falou, isso é para expulsar demônio não, ele falou doença, mal-olhado, inveja. Isso é paganismo. Paulo, quando entra em Atenas ou em Éfeso, que tinha lá o templo da deusa Diana, que era assim, dominado mesmo pelo demônio, aquela cidade. Como é que Paulo evangelizou Éfeso? A gente viu em Atos 20. Ele pregou de casa em casa, ele pregou do púlpito, ele evangelizou, ele discipulou. É assim que a gente vai vencendo esses demônios. Então eu sei de casos de gente crente, muito crente, que entra em casas e supostamente tem uma visão de que aqui teve um altar.
E essa casa, portanto, está amarrada. Nisso eu não acredito. Essa casa, então, precisa ser exorcizada. Quem me convenceu de que isso não existe foi o Augusto Nicodemos. Eu até recomendo para vocês o livro dele, Pastor Augustus Nicodemos, chamado... A gente tinha que providenciar desses livros para a gente vender ele aqui. A senhora já leu? Então, lá tem um capítulo que vai falar sobre objetos que trazem bênção ou maldição. Tem um exemplar ali para quem quiser. E lá ele vai definir isso. Aí quando ele vai falar do demônio, por exemplo, quando aqueles demônios que Jesus expulsa, né, do gadareno, vai dizer o seguinte, ele pede para entrar nos porcos. Ou seja, demônios não habitam lugares, habitam pessoas. E aí, nesse caso, daí parece até que habitou em porco, não sei. Ou teve influência sobre os porcos, eu acho que seria melhor dizer assim. Não sei. Mas demônios, espíritos não habitam lugares. Nós fomos doutrinados lá na igreja, vários seminários, por aquele A Neuza Itioca. Valnice Milhomes, então fomos doutrinados. A senhora sabia que a Valnice Milhomes foi batista? Que ela saiu, ela foi uma missionária nossa. Ela Criou por causa de Benihim. No campo missionário, a Valnice, eu não me lembro exatamente o país, Angola, não sei, Moçambique, não sei. Moçambique. Lá ela tem a tal experiência da segunda bênção e tal. Ela era enviada pela Junta de Missões Mundiais da Convenção Batista Brasileira. Ela foi. Então, o que o Nicodemos, não sei se ele deve falar, mas eu vi também, acho que Paulo Romero dizer no livro dele, Supercrentes e outros, o que todas essas teorias aí de demônio que ocupa lugar, demônio que faz isso, demônio que... Não sei se já viu o que o pessoal fala. Na Te- época te- de 2010, quando tinha muito aquela questão de batalha espiritual, o pessoal fala que a estátua do Ipiranga ali A estátua do Ipiranga é o lugar. Enfim, então... Satanás aqui em Goiânia. Pois é. Agora, veja, o que Neuza Itioca, Valnice Milhomes tem em comum esse movimento? Toda a doutrina deles é fundamentada em testemunho de ex-pai de santo. Tá? Agora, diga uma coisa, o diabo é o pai do quê mesmo? Da mentira. Aí nós vamos construir uma teoria, uma teologia, então é uma teoria organizada, mas absolutamente equivocada no seu pressuposto. O diabo, o testemunho do diabo, dos demônios, eles não nos servem como fundamento de verdade. Mas, pastor, é tão difícil às vezes convencer essas pessoas assim. Por exemplo, eu tenho uma cunhada que agora começou, agora Curitiba, em negócio de anjos e tal, ela fez um negócio assim, mais ou menos nessa linha. Ela também tinha essa questão de demônios dentro do terreno. Só que assim, essas pessoas elas têm uma ideia de que há uma nova revelação, há um novo, aquela coisa assim. Sim. Tipo, aí tu fala assim, não, mas não tem base bíblica. Daí a base bíblica da pessoa é que tirei coisas, né, que eu acho que não sei se é para Jeremias, que Deus fala que tirei coisas que ainda não foram ditas, enfim. Então as pessoas tomam isso como se individualmente hoje, Então, olha só. alguém pegaria uma nova revelação. Você usou um texto de Jeremias, que num processo de se fazer uma teologia, você precisaria fazer um estudo nesse texto de Jeremias, isso é teologia bíblica. Então é uma interpretação equivocada já na raiz da interpretação do texto. Então, isso tudo, olha, eu não quero falar que todo mundo é nesses movimentos, eu não estou dizendo isso. Tem muita gente boa e sincera lá dentro. Muita gente, mas a bondade e a sinceridade não leva ninguém para o céu, se for só isso. Paulo vai dizer dos judeus que eles eram gente de zelo, sem entendimento. Romanos 10. Mas há muito nesse movimento, você falou de visão, né, o Mirgo?
de visões e tal. Tem muita gente, quando você for fazer uma análise correta dessa pessoa, às vezes ela tem até um problema psiquiátrico. Não estou dizendo que todo mundo tem visão, tem não, pelo amor de Deus. Mas tem muita gente, doente mesmo, precisando de cura. Minha mãe, quando foi, ela morreu bebendo remédios. Né? A gente não sabe, acho que não foi suicídio, porque ela tomava muito remédio psiquiátrico, ela estava numa crise braba, tomou além da conta, isso desencadeou, enfim, ela morreu. Mas numa das crises dela, eu morava em Goiânia, em Campinas, eu era pastor lá, eu vim buscá-la de carro, para ali e para lá, ser tratada por um médico nosso lá. E ela chega um dia apavorada, que ela diz, eu estava entrando para o banho, eu estava saindo do banho, não lembro, ela entra no meu quarto, lá em Campinas, e fala que tinha visto o diabo aparecer para ela na janela. Aí, eu falei, mãezinha, primeiro que não é sólido o que você está dizendo. Segundo, que aqui é a casa de um pastor, de um crente, o diabo não ia fazer isso aqui não, fique em paz. Pois bem, no dia seguinte o médico da igreja foi consultá-la lá em casa, em Campinas. E ele começa, a senhora tem tido visões? Sim, ontem eu vi o diabo. Você percebe? Então, quando você vai analisar os sintomas, nada que um Aldol não resolva. Uma forma da gente conseguir não ser pego por leituras bíblicas que você faz análises ali de forma, como posso explicar, descontextualizada. Seria a gente fazer sempre a leitura e inserir aquilo no contexto histórico, em primeiro lugar, antes do contexto simbólico? Também. Você está fazendo a leitura bíblica, levando em consideração, primeiro, o que o autor quis dizer para um público específico. Isso é regra básica de leitura. Para você ler Machado de Assis, tem que ser assim. E nunca vai dizer para hoje o que não disse para o povo. E aí vem o segundo etapa. Porque se você só tenta fazer uma aplicação, isso aqui fala de Cristo, pum. Calma, não dá esse salto hermenêutico, exegético. O que disse primeiro, naquele contexto, para aquelas pessoas? Disse isso. Pois bem, a verdade, ela é atemporal. Ou seja, a lei da gravidade valia desde Adão e Eva, como vale hoje. E valerá enquanto esse mundo for como ele é. Então, a verdade que foi dita para Israel num determinado momento, ela é verdade também hoje. Agora, o que foi dito para Israel naquele momento, à luz do desenvolvimento da revelação bíblica, é aplicável exatamente como foi dito? Nem tudo. Por exemplo, a gente estudou Levítico. Hoje a gente vai terminar Levítico, hoje à noite, se Deus permitir. Mas nós vimos que, por exemplo, a lei contra o adultério, você matava, você apedrejava o feiticeiro até a morte. Por que se aplicou lá e não se aplica aqui? Porque lá era uma teocracia. Lá era Deus reinando sem qualquer mediador entre Deus e aquela sociedade. A gente percebe a necessidade de um mediador até na lei civil de Israel. Eu parei para pensar sobre isso estudando Levítico. Eu não li isso em autor nenhum, então eu estou conjecturando, estou pensando alto com vocês. Por que na teocracia do Antigo Testamento havia penas de morte que para nós hoje são tão brutais? Apedrejar feiticeiro, matar homossexuais, matar adúlteros. Por quê? Na minha ideia, seria o quê? Você não tem mediação entre Deus e esse povo, é Deus direto com esse povo. A tratativa é mais literalista mesmo, porque o salário do pecado é a morte. Qualquer um de nós merecia de fato a morte. Não é?
E aí, na medida em que tudo vai se desenvolvendo, aí você vai ter um rei em Israel, você vai começar a desenvolver as leis, e esse rei, de algum modo, ele representava Deus. Aí você vai vendo as mediações, enfim. Eu precisaria ler mais. Tem um livro do Kaiser sobre as leis do Antigo Testamento, Walter Kaiser, que ainda não foi traduzido. Antigo até, eu tenho ele. Em algum momento eu quero sentar e ler para ver como é que ele desenvolve essa ideia de teocracia, onde as leis que foram ditas lá e valeram lá, não vale cá. Agora, ainda que elas não sejam aplicadas literalmente, ainda que a gente não deve apedrejar um herege, não deve matar um adúltero, não deve matar homens e mulheres com práticas homossexuais, não deve mesmo. Isso não é correto hoje, seria errado, pecaminoso. Qual é o princípio que a gente extrai de lá para cá? Isso a gente não pode ignorar. A gente não pode simplesmente dizer é porque Deus era cruel e agora no Novo Testamento ele é amor, aquele Deus não existe. Não é isso. Qual é o princípio que você extrai disso? A santidade, a separação. O princípio de santidade, do quanto é horrível o pecado. Quanto é sério o pecado. Do quanto, se nós estivéssemos entregues, nós mesmos, nas mãos de Deus, sem uma mediação graciosa, o que ia acontecer com a gente? Apedrejamento, morte. Imagina quão cruel era você assistir alguém morrer sendo apedrejado. Você tenta imaginar. Alguém levando pedrada até morrer e todo mundo assistindo. Estevão. Paulo assistiu aquilo. Os filhos. O Arão não pôde nem chorar pela morte dos filhos. Então era cruel isso. Por quê? Porque, meu povo, Deus é justo. E ele disse, o salário do pecado é a morte. O espanto, portanto, está vendo que aqui a gente está fazendo teologia e aplicação? Porque o espanto, portanto, não é porque que Deus apedrejava aqueles e matava aqueles. O espanto é outro. Se todos nós, por natureza, merecemos a morte, por que só eles estão sendo apedrejados e não nós? Também. Entendeu? Então é isso que a gente tem. Isso é interpretação bíblica com responsabilidade. Você lê, entende o que foi dito naquele contexto, para aquela gente. Você vê como esse ensino foi se desenvolvendo ao longo da Bíblia, progressivamente. E aí você elabora a sua conclusão, a sua doutrina. Pastor, deixa eu só comentar o que você falou nos homens da palavra. Aquilo marcou para mim, assim, e resgatou uma coisa que eu estava deixando de fazer. Falou assim, sobre ler, né, quando a gente vai ler sem intencionalidade, aquela leitura bíblica, que às vezes a gente chama de leitura devocional, né? Você vai lendo, mas você não tem um objetivo, você não tem um propósito. Você comentou isso na última aula, né? Que teve. Lá nos homens. E aí isso acaba gerando em nós aquela sensação de que estou lendo, beleza, ali, sei lá, vários capítulos, mas não meditei direito, não pensei, não tenho uma intenção. E aí eu voltei, por exemplo, só para dar de repente isso pode ser válido para as pessoas aqui. Eu peguei Êxodo, eu comecei a ler em toda a introdução, os contextos, eu tenho que entender, eu vi que lendo uma parte pequena, eu passei tipo uma hora pensando e olhando aquele meia dúzia de versículos e parece que a profundidade foi extremamente grande. Então eu acho assim, talvez o que nos falta é essa intencionalidade, né, de não só ler por ler, mas ler com, nesse caso eu queria entender mais da revelação progressiva de Deus ali mesmo, né? Como Deus... Mas ainda assim seu recorte está sendo extremamente vago. Porque o que o Mirgon está dizendo, para quem não estava na escola da palavra com os homens, na última que tivemos, eu falei o seguinte, muitas vezes a nossa leitura da Bíblia, ela é uma leitura inócua, vazia, porque você não vai para ela buscando uma resposta. Por exemplo, a melhor maneira de estudar filosofia não é você começar estudando o panorama da filosofia.
agora eu vou estudar, vou ler Kant, agora eu vou ler Platão, agora eu vou ler Foucault. Não é assim que você estuda filosofia, de verdade. Porque a filosofia, ela nasce organizadamente, realmente, com Platão, Sócrates, Platão e Aristóteles, certo? Houve filósofos antes deles, os pré-socráticos. Mas por que Sócrates, Platão e Aristóteles se tornam de fato o berço da filosofia ocidental e mundial? Por uma razão muito simples. Eles estavam buscando dar uma resposta ou encontrar uma resposta para um dilema, a organização social deles. A polis. Eles tinham uma pergunta em mente. E aí eles começam a raciocinar e refletir. Então a melhor maneira de você estudar filosofia é você pegar um tema que te angustia e você quer dar uma resposta coerente. Aí você mergulha naqueles pensadores. Você não vai precisar ler tudo de Kant, mas você vai ler, e, aliás, eu nem diria que você tem que ler Kant primeiro, né? Deus me defenda. Mas você começaria a ler os filósofos, como é que eles lidaram com a ideia de democracia? Porque é mais ou menos aí que vai nascer lá em Sócrates, Platão e Aristóteles. Aí você vai lendo esses temas. A Bíblia. Como é que você vai ler a Bíblia de um modo significativo? Primeira coisa, qualquer livro que você pega para ler, você tem que, antes de tudo, saber qual era o propósito do autor a escrever este livro. Qualquer livro. Por que Jorge Amado escreveu Tieta? O que ele tinha em mente? O que ele queria? Você tem que saber isso. Geralmente você vai saber isso a partir de alguém que já leu muito coerentemente o livro antes de você e sabe te dizer. Às vezes você vai saber disso, por exemplo, as obras de Tolstói e Dostoiévski, você vai saber por que eles escreveram determinados livros deles, porque eles mesmos anotam nos seus diários o que eles queriam e assim por diante. Então, primeira coisa, você tem que entender por que o autor escreveu o livro. Por que Deus escreveu a Bíblia? Para se revelar a si mesmo. Então, Deus quer que nós o conheçamos e nós só vamos conhecê-lo a partir daquilo que ele revela dele mesmo. Então, para você ler a Bíblia, primeira coisa, qualquer texto bíblico, o que esse texto está me dizendo sobre Deus? Qualquer texto da Bíblia. Como nós sabemos que Deus é Pai, Filho e Espírito, não só o que esse texto está dizendo sobre Deus, mas o que ele está dizendo sobre Cristo? O que esse texto está dizendo sobre o Espírito Santo? Primeira pergunta, você está lendo o texto, Deus está se revelando. No princípio Deus criou os céus e a terra. O que está dizendo sobre Deus? Ele criou. Poxa, para você criar alguma coisa já é difícil. Do nada, então? Então ele é um criador de que tipo? De que tipo? Poderoso, criativo, magnífico, porque tudo é belo. Segunda pergunta. Ele está se revelando a quem, Deus? Para os marcianos? Para quem que ele está se revelando? Para si mesmo? Para quem que ele está revelando, gente? Para nós. Então, o que o texto bíblico diz sobre mim? Sobre eu? Sobre o ser humano? Sobre a sociedade? O que o texto bíblico está dizendo sobre nós? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Você mora em que lugar mesmo? Na terra.
Então, o que a Bíblia, no primeiro versículo dela, está dizendo sobre você? Você foi criado. Né? Então, essa é a segunda pergunta que você tem que estar fazendo. Terceiro lugar, se tá dizendo quem Deus é, quem eu sou, e a gente sabe também que a Bíblia foi escrita com o propósito de revelar por que Deus nos criou, o que deu de errado conosco e como que a gente resolve o problema. Não é isso? Deus nos criou perfeito, nós pecamos e a consequência do pecado foi a desgraça no mundo, todos os níveis. Como é que a gente conserta isso? Então, eu até criei um modo de... um modo de você pesquisar isso. Quer ver? Olha só, segunda pergunta. De que modo esse texto me desafia? De que modo esse texto me desafia? Ou seja, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ele é Criador todo-poderoso, supremo, criativo, belo. Eu sou criatura. Ele me criou. Como é que isso me desafia? Porque você tem que interagir. A boa leitura é aquela onde você dialoga com ela. Por isso que ler não é ruim. É por isso que ler é ruim para você. Você não está interagindo, você não está conversando, você não está ouvindo. O que você está me dizendo? Você está dizendo que o Senhor me criou, que o Senhor é todo poderoso. Pô, como é que isso desafia? Bom, se eu tenho um Criador, eu devo a Ele obediência, gratidão, reverência. Eu não sou o centro, né? Eu não sou o centro, Ele é, e assim vai. Mas até isso que você está dizendo pode ser já um resultado de algo que você está trazendo como pressuposto para a leitura. Eu acho que nesse primeiro versículo, se a gente não entendesse o resto da Bíblia, a gente entenderia que Deus é que é o poderoso, Ele é que é o glorioso, eu sou dependente dEle. Então, de que modo que isso me desafia? Se eu sou dependente dEle, porque Ele me criou, será que eu estou vivendo como alguém que depende dEle mesmo? Inclusive em Gênesis El Shaddai, né? Que é o Deus Todo-Poderoso. Mas nós não chegamos lá ainda. Tá vendo? Por isso que a gente não medita. Porque a gente está aqui trazendo outros textos. Esquece, você está lendo no Gênesis 1:1. No princípio. Teve um princípio. Deus, não é Big Bang? Criou os céus e a terra. Você está meditando nisso, você está lendo. Esquece por hora. Deixa o autor te dizer progressivamente. É maravilhoso quando você já tem um conhecimento mais vasto e você volta para reler a Bíblia. É maravilhoso. Mas vamos partir do pressuposto que você está sendo alfabetizado no conhecimento bíblico. Mas às vezes atrapalha, né? Muito. Em quarto lugar, quais os motivos que esse texto me dá para orar? Para agradecer, para interceder. Por que você tem que orar diante do desafio? Porque você é dependente. Isso é fundamental, meu povo. Em quinto lugar, na minha leitura bíblica, tem algum versículo que saltou para eu memorizar? Algum versículo dessa leitura de hoje que ficou forte para mim, eu quero memorizar? Sexto, eu tenho alguém com quem eu deveria compartilhar o que eu li?
E por fim, tem algum motivo de louvor aqui? Percebe? Se você for para a Bíblia, isso aqui eu criei um dia, uma jovem, eu aconselhando, ela, pastor, lê a Bíblia para mim, não tem... Aí eu sentei e fui pontuando, aí eu criei eu vou mandar isso aqui lá no nosso grupo Novos Membros, que é um roteiro para você fazer seu diário de leitura bíblica. Vai ser significativo. O que revela sobre Deus, o que revela sobre mim, como me desafia, de que modo me leva a orar. Tem algo que eu posso memorizar que vai me ajudar, até para eu meditar. Eu vou compartilhar isso com alguém, porque na medida em que você compartilha o conhecimento, fixa, você se regozija. E que motivo eu tenho para louvar? Motivo, louvo. Esse processo, fazer o uso de ferramentas, talvez um comentário... Nesse momento, não. É isso que talvez atrapalhe. É isso que atrapalha. Eu entendo o que você está dizendo, eu sou um apaixonado em livros e leituras, mas eu penso que a gente está, ainda mais nessa geração de Instagram, de YouTube, onde chat GPT, isso é uma desgraça no primeiro momento. No primeiro momento é só você e Deus. Vai surgir dúvidas, você vai anotar, você poderia pôr aqui em 8º lugar. O que eu devo pesquisar? Por quê? Porque nesse momento você está lendo, você está conhecendo o autor. Toda boa leitura, num primeiro momento, você deixa o autor falar. Você não vai argumentar contra. Você vai ler um livro, uma desgraça aí de comunismo, socialismo, primeiro momento. Você vai ler Marx, digamos. Você lê, você deixa Marx falar. No primeiro momento você tem que ouvi-lo. Ouve, aqui, e aqui ó, tá infinitamente longe de ser Marx. Deus, ouça, Deus, o que o Senhor está falando sobre o Senhor, sobre mim, como o Senhor me desafia, como eu oro, o que eu memorizo, o que eu compartilho, o que eu louvo. E tem um detalhe, eu não entendi isso aqui. Aí você anota, eu vou pesquisar mais tarde. Claro isso? Até a próxima aula.